Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 8, está escrito assim: Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Mas como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho qual o apóstolo Paulo pregava diante das multidões, Paulo se afastou deles, e levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como os gregos. Bom dia, graça e paz. Você conhece o poder de simplesmente sair do ambiente onde você não é aceito? O apóstolo Paulo, dedicando a sua vida aqui ainda em Éfeso, em uma região ainda ali pertencente às províncias, de uma maneira geral, da Grécia Menor, a Grécia Antiga, a Bíblia nos mostra aqui nessa manhã que as pessoas não estavam ouvindo o apóstolo Paulo. E pior do que isso, ali no versículo de número 9, diz que eles se mostravam teimosos e descrentes e ainda falavam mal daquilo que Paulo estava fazendo. Por muitas vezes, irmãos, nós passaremos por situações muito semelhantes a esta. Por muitas vezes não seremos aceitos, não seremos acolhidos, não seremos ouvidos. Em determinadas situações, até mesmo por vezes, blasfemarão contra as nossas vidas. E por vezes, pelo fato de dependermos de pessoas, de aprovação de pessoas, de fala de pessoas, aprovações sociais e tudo mais, pode ser que nós corramos o risco de permanecer nesses lugares onde nós não somos bem-vindos e muito menos o nosso propósito poderá assim ser executado. O apóstolo Paulo entendeu, teve o discernimento de que naquele local onde assim ele pregava, ali naquela sinagoga, ele não estaria sendo acolhido, nem tampouco ele poderia estar fazendo com que todos os seus dons, os seus talentos, tudo aquilo que Deus havia gerado sobre a vida dele, principalmente ele após a sua conversão, ele entendeu que aquilo não estaria sendo usado como deveria, e ele decide simplesmente se afastar deles. Veja só que precioso. É o poder de nós sairmos, de nós abandonarmos, de nós desistirmos, irmãos. Olha só que palavra forte, pesada. Por muitas vezes nós pensamos que é quase que um crime nós abandonarmos, desistimos de alguma coisa, mas não. Por muitas vezes nós precisamos transicionar para novos lugares, novos ciclos sociais, novas pessoas. E assim aconteceu com o apóstolo Paulo. Quando ele sai daquele local, ele leva consigo seus discípulos e passa a falar diariamente em uma outra escola, na escola de Tirano. A Bíblia diz aqui que Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Veja só. Ele sai de um lugar que ninguém ouvia, ninguém o valorizava e ainda falavam mal dele, para acessar um outro lugar onde ele teria a oportunidade de, durante 2 anos, estar fazendo aquilo que Deus havia comissionado à sua vida. Hoje é um belo dia para você reavaliar os ciclos sociais, as pessoas com as quais você se relaciona. Entenda que existem ciclos que jamais poderão ser rompidos, como o ciclo do casamento, por exemplo, os nossos ciclos familiares. E diante dessas situações, o Senhor também usará as dificuldades para nos ensinar várias diversas situações. Mas ciclos que o Senhor só nos leva para nos ensinar, e para que nós possamos também exercer o nosso propósito, esses ciclos eles não podem ser mais desgastantes do que positivos eles devem ser. Pense nisso, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, reavalie os seus caminhos e viva aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Que o Senhor te abençoe.